Câmara dos Deputados deve analisar ainda hoje, terça-feira, o projeto de lei antifacção. Integrantes do governo federal têm, de certa forma, avaliado de forma muito negativa as mudanças feitas pelo deputado Guilherme Derrit, do PP de São Paulo, nesse projeto. Lembrando aí, só contextualizando um pouco, que na semana passada o presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou o Guilherme Derrit para ser o relator. Para assumir essa função, ele inclusive se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo. A principal crítica do governo é que o texto de Derrit restringe, portanto, a atuação da Polícia Federal nas investigações contra o crime organizado, mas também há discordância sobre a equiparação das facções a grupos terroristas. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, ele classificou como a nova PEC da blindagem o relatório do deputado Guilherme Derrit sobre, portanto, o projeto de lei antifacção. A PEC da blindagem dificultava a abertura de investigações contra parlamentares e foi derrubada no Senado após ser aprovada na Câmara dos Deputados. Por isso, Lindbergh vê as alterações realizadas na proposta da área de segurança pública uma nova tentativa de barrar aí as investigações contra parlamentares. Ao nosso ver, isso aqui é uma outra PEC da blindagem, ou PEC da bandidagem. O ponto central é que há um ataque frontal às atribuições da Polícia Federal. Aqui você tem o artigo 11, parágrafo único, que diz de forma muito clara que, em relação à Polícia Federal, pode ser o Ministério da Justiça, mediante provocação do governador do Estado. Isso é inconstitucional. A Polícia Federal pode fazer trabalho e operação contra a organização criminosa e não precisa de autorização do governador. Além de Lindbergh, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se manifestou pelas redes sociais e ela afirmou em um texto publicado no X antigo Twitter, que na verdade o que está acontecendo é um presente aí para as organizações criminosas. Segundo a ministra, as mudanças inviabilizam ações coordenadas contra a estrutura financeira das facções, como a Operação Carbono Oculto, e podem tumultuar os inquéritos e também as ações judiciais em andamento. Isso porque alteram aí as competências da União e dos estados de forma inconstitucional. Bom, e esse assunto deve movimentar a Câmara dos Deputados hoje à tarde. Promete render bastante, Levi Guimarães? Pois é, Cira, existe a perspectiva de que esse projeto seja colocado pelo menos em discussão no plenário da Câmara no dia de hoje, apesar de ter sido enviado há pouco tempo, há pouco mais de uma semana, pelo governo federal, mas o relatório já está pronto aí, pelo Guilherme Derrit. O Guilherme Derrit, que ele é secretário de Segurança Pública em São Paulo, mas também tem um mandato de deputado federal, e aí ele retomou temporariamente o seu mandato na Câmara dos Deputados só para relatar essa pauta. E aí, só que com todo esse impasse, toda essa celeuma que se criou em torno desse projeto, já se tem uma dúvida se vai ser votado mesmo hoje ou amanhã, entre hoje e amanhã, ou se pode ficar para a semana que vem, até porque nessa semana a gente tem muitos deputados lá na COP30, tanto que as sessões estão acontecendo de forma virtual, de forma remota, e aí alguns líderes já entendem que é uma pauta muito sensível para ser votada dessa maneira. Então pode ser que seja adiada aí a análise desse projeto. Mas é a grande polêmica desse momento aqui em Brasília, porque esse projeto foi enviado pelo governo federal, já vinha sendo preparado há algum tempo ali pelo Ministério da Justiça, mas foi acelerado depois daquela mega operação que a gente teve no Rio de Janeiro e com o objetivo de criar um tipo penal da organização criminosa qualificada, que aí seria classificado como um crime hediondo, ou seja, que não seria suscetível, por exemplo, a
nenhum tipo de fiança ou de indulto. Esse projeto, a versão original dele, também aumenta a pena para quem integra, promove ou financia uma organização criminosa, e aí uma pena extra de 5 a 10 anos de prisão. Mas as polêmicas começaram já na escolha do relator, do Guilherme Derrite, né, por tudo isso que eu falei, né, por ser um integrante da oposição, por ser um secretário do governo do Tarcísio, lá em São Paulo, o Tarcísio que é apontado como um possível adversário de Lula nas eleições de 2026, e aí ele fez mudanças que desagradaram muito o governo. Primeiro, como você citou, né, o ponto que equipara as organizações criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, a grupos terroristas, e o que causou ainda mais polêmica foi de exigir autorização do governador do estado, do governo do estado, para que a Polícia Federal investigue organizações criminosas locais. Isso gerou uma reação muito forte dentro da Polícia Federal, né? A PF publicou uma nota no dia de ontem, dizendo que acompanha com muita preocupação o avanço desse texto, da forma como ele está, porque a PF acredita que, da forma como o projeto está, ela pode sofrer restrições significativas na atuação, e o projeto constitui, na visão da Polícia Federal, um risco real de enfraquecimento no combate ao crime organizado, compromete o alcance e o resultado das investigações e representaria aí um retrocesso no enfrentamento desses crimes. E aí a PF até citou a Operação Carbono Oculto, que foi aquela deflagrada pela Polícia Federal há alguns meses, principalmente lá em São Paulo, que mirou alguns esquemas de lavagem de dinheiro do PCC junto ao mercado financeiro, né, e também junto a vários estabelecimentos comerciais, postos de gasolina. E aí a PF diz que se esse projeto já estivesse valendo ali, talvez essa operação não tivesse acontecido, porque precisaria ali da autorização do governo do estado. O Guilherme Derrite ainda não se manifestou especificamente sobre esse ponto do projeto. Ele até disse que o projeto tem como um dos objetivos manter as competências estaduais, porque existe esse certo cabo de guerra também. Tem um outro projeto enviado pelo governo Lula, que é a PEC da Segurança Pública, que aí, nesse caso, ela amplia as atribuições da Polícia Federal, e aí gerou uma reação negativa por parte dos governadores, que aí acusam o governo de querer restringir a atuação das polícias estaduais, das polícias locais. Então, talvez até como uma espécie de resposta agora, né, já que a oposição conseguiu a relatoria desse projeto enviado pelo governo, talvez como resposta teria esse relatório aí que causou esse desagrado na Polícia Federal. Mas aí o Guilherme Derrite diz que quer estimular a integração entre todos os órgãos de segurança pública, vai continuar dialogando com todas as frentes aí para que se possa chegar a um texto robusto que combata de fato a criminalidade organizada. O presidente da Câmara, Hugo Mota, agora ele está tentando colocar panos quentes sobre essa polêmica que foi gerada por ele, de certa maneira, já que foi ele que escolheu o Derrite para ser o relator. Ele intermediou aí uma conversa entre o Derrite e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, no dia de ontem, com a finalidade de garantir com que a Polícia Federal mantenha as suas atribuições aí nas investigações contra o crime. E o Hugo Mota intermediou também uma conversa que vai acontecer no dia de hoje, entre o relator e a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, ela que é a responsável pela articulação política do governo Lula. Então vai ter esse encontro hoje, né, do Hugo Mota com a Gleice Hoffmann ali para tentar se chegar a um lugar comum em relação a esse texto que causou uma grita muito grande aí dentro da Câmara e talvez já nem seja votado essa semana. Isso a gente vai saber hoje mais tarde.
Bom, e como o Levi disse, tem outros pontos aí dessa mudança, né? Entre eles, a possibilidade de aplicar a mesma faixa de pena de 20 a 40 anos de prisão a todos os acusados de ligação com facções e também milícias, isso sem diferenciar o papel e o grau de envolvimento de cada um. Também as novas regras para a progressão de regime prisional que exigem o cumprimento de até 85% da pena na cadeia, né? E a destinação dos bens e recursos dos criminosos também para fundos estaduais. Agora, Levi, é muita discordância, você citou vários pontos aí pra gente, né, de discordância entre esse projeto, entre essas mudanças que foram feitas no texto do governo Lula, Gleisi Hoffmann se manifestando, Lindbergh Faria, Polícia Federal também se manifestando. Como você disse, pode ser que comece, portanto, essas discussões hoje à tarde, a expectativa é que comece hoje à tarde na Câmara Federal, mas tudo isso pode se estender até mesmo para a semana que vem, né? Pois é, até porque a pauta da segurança pública é uma pauta muito sensível junto ao eleitorado, né? Uma das grandes preocupações do brasileiro médio atualmente, e é uma pauta que normalmente o governo Lula tem um pouco de dificuldade de se comunicar com grande parte da população, é um trunfo da oposição, e aí quando o governo envia esses projetos para o Congresso Nacional, tanto a PEC da segurança como agora esse projeto antifacção, ele quer conquistar um protagonismo também nessa discussão, né? Ele quer ter um trunfo para dizer lá na frente, olha, nós fizemos isso e isso aqui é contra o crime organizado. E aí a oposição, que hoje tem uma certa vantagem junto à opinião pública nesse debate da segurança, não quer ficar para trás, então quer incorporar pontos ali que ela acredita que são necessários, né? Ganhou esse presente do Hugo Mota, né? Que foi colocar um parlamentar da oposição como relator desse projeto, que era uma aposta do governo, então a gente acaba tendo esse cabo de guerra. É possível que as negociações não avancem tanto de hoje para amanhã, justamente por isso que a gente falou. A gente tem um Congresso um pouco esvaziado nessa semana, por causa da COP30. Semana que vem vai ter uma presença um pouco maior, mas a COP ainda vai estar acontecendo lá em Belém. E aí, para se chegar a um acordo entre as duas partes, né, entre oposição e governo, não é tão simples assim. A não ser que o Hugo Mota decida colocar o texto em votação da forma como está, e aí mesmo sem acordo, quem tiver a maioria acaba saindo vitorioso. Mas aí é até se arriscar ali na relação junto com o governo federal e provocar talvez até uma crise entre os poderes.